Olá e bem-vindos à segunda semana da nossa disciplina. Essa semana a gente está indo no primeiro módulo da disciplina em que a gente está falando sobre alguns conceitos mais introdutórios que são importantes para a gente poder entender as questões mais complexas assim que a gente vai tratar mais para o meio e final da disciplina. E uma das coisas muito chaves para a gente entender é exatamente o que é a biodiversidade. A gente fala de conservação da biodiversidade. Mas o que será que é a biodiversidade? É sobre isso que a gente vai tratar nessa aula. Então vamos lá. O que é a biodiversidade? É tudo que é vivo, é a riqueza e variedade do mundo vivo. E pode ser considerado em vários níveis, e dependendo da questão ou problema de conservação, diferentes níveis serão apropriados. Então, muitas vezes, quando a gente pensa na biodiversidade, a gente pensa em espécies ou até em populações de espécies, porque são coisas fáceis a observar, né? A gente enxerga os pássaros no nosso quintal ou as árvores em uma floresta. Então, a gente consegue entender essas unidades da biodiversidade de forma bem simples. Mas, na real, há vários níveis. Então, vamos lá falar um pouco sobre isso. Primeiro tem os genes, né? Uma unidade que é uma escala menor do que o indivíduo, né? Então temos os genes, a diversidade de genes. Temos também a população ou espécie, que como eu falei, eu acho que geralmente quando a gente pensa na conservação, muitas vezes a gente pensa nessas populações e espécies como alvos à conservação. Mas, em um nível maior, a gente tem a comunidade e o ecossistema. A comunidade é composto de várias espécies interagindo e o ecossistema já inclui todos os fatores bióticos e abióticos que formam esse sistema que funciona junto, né? Então, não só as espécies, mas os outros fatores também. E aí a gente tem a paisagem, que pode ter vários ecossistemas na mesma paisagem. Então, a gente tem esses vários níveis que a gente entende ou considera dentro da conservação, bom, dentro da biologia na real, né? Mas para nosso propósito aqui é interessante pensar em como essas coisas são relevantes à conservação. Então, agora a gente vai falar bem brevemente sobre cada nível e como a gente pode enxergar esses diferentes níveis, quais são os fatores que podem ser relevantes para a conservação. Vamos começar então com os genes. E em cada nível eu vou falar sobre três eixos ou três fatores interessantes em cada nível. Um é estrutura, outro é composição e o último é função. Então, se a gente for pensar na estrutura nos termos da gênese, a gente poderia falar de estrutura genética. Na composição, a gente pensaria por exemplo, na diversidade de genes que há. E uma função seria os processos genéticos. Vamos para uns exemplos que eu acho que vai ficar bem mais claro para vocês. Então, no caso de estrutura genética, por exemplo, a gente poderia ter interesse em heterozigosidade, tanto que os genes são heterógenos, né? E polimorfismo fenotípico, quando tem vários fenotipos dentro de uma população genética. Não se preocupem tanto se esses termos para vocês são horríveis e não fazem nenhum sentido, porque eu estou muito ciente do fato que no seu curso talvez a genética não seja uma cadeira, e para entender a biologia da conservação você não precisa necessariamente entender todos esses detalhes, só precisa entender que a biodiversidade é complexa e há vários níveis e várias coisas que a gente pode querer medir relacionado a isso. Então não se preocupem se isso parece outro idioma para vocês. No nível, em relação à composição, então, dos genes, a gente pode ter interesse na diversidade de alelos que há numa população genética e, por exemplo, a presença e a ausência de alelos raros. E em termos de processos genéticos, a gente tem depressão endogâmica, fluxo genético entre populações. Ambas essas coisas a gente vai tratar um pouquinho ao longo dessa disciplina, mas eu vou explicar muito mais ao profundo o que significam essas coisas e por que são relevantes para a conservação. Então, de novo, não se preocupem exatamente com esses termos. O interessante é que a gente entende que há
diversidade no nível dos genes, que pode ser a diversidade de estrutura, de composição e de função. No nível da população da espécie é um pouco mais fácil para a gente talvez entender, né? No nível de estrutura, temos estrutura populacional, na composição temos a espécie e a população. E em termos de função, temos demografia e história de vida. O que eu quero dizer com essas coisas? Por exemplo, na estrutura populacional, a gente poderia ter interesse em entender a razão sexual, a razão entre machos e fêmeas na população. Ou, por exemplo, a distribuição espacial. Essa população se distribui de forma aleatória na paisagem ou de forma homogênea, ou é agrupado, né? Que geralmente, ou seja, muitas espécies têm distribuição agrupada porque se agrupam de acordo com onde tem mais recurso, por exemplo. Então, essa estrutura, tanto espacial quanto sexual, são fatores interessantes para a gente entender no nível da população para a conservação. Nos termos de composição, a gente pode ter interesse na abundância, então quantos indivíduos tem na população ou em algum local específico, né? E também a importância da espécie. Isso eu quero dizer se essa espécie é perdido, qual é o que a gente perde além daquela espécie, né? Então, algumas espécies são totalmente chaves para a função de um ecossistema, por exemplo. E aí, em função da população, a gente pode querer entender o crescimento populacional, como está a dinâmica da população ao longo do tempo, ou processos como fertilidade, quantos filhotes nascem por fêmea na população, se isso está aumentando, se isso está diminuindo. Esses são fatores que são importantes para a gente entender a conservação da espécie. No nível da comunidade, a gente tem também questões de estrutura, tais como fisionomia e estrutura de habitats, composição, como a própria composição da comunidade ou do ecossistema, quais são as espécies que fazem parte da comunidade ou os habitats que fazem parte do ecossistema. E em termos de funções, a gente pode ter interesse em interações interespecíficas, então interação entre diferentes espécies, por exemplo, uma espécie come a outra espécie, né? Então tem uma interação de predação, ou uma espécie é parasita do outra espécie, então tem essas interações, por exemplo. Ou os próprios processos ecossistêmicos, né? Como o ciclo de carbono, o ciclo de nitrogênio, essas coisas são processos ecossistêmicos. Então, os exemplos que eu dei aqui para deixar mais claro, em termos de fisionomia e estrutura de habitats, por exemplo, a gente pode medir coisas como a área do céu de uma floresta, densidade de vegetação, e no nível em termos de perturbação, a gente pode medir a extensão de área de perturbação, por exemplo, o quanto que foi queimado de uma certa ecossistema. Nos termos de composição, a gente pode medir, por exemplo, riqueza de espécies, então quantas espécies diferentes tem naquela comunidade, ou coisas mais específicas da conservação, interessantes para a conservação, como proporção de espécies endêmicas ou espécies ameaçadas. Espécies endêmicas são espécies que só ocorrem naquele lugar, então uma espécie endêmica no Brasil só ocorre no Brasil, não ocorre em outros países. Uma espécie endêmica a Mata Atlântica só ocorre em Mata Atlântica, não ocorre em outros biomas, e etc. Espécies ameaçadas, a gente vai falar muito mais sobre isso em um futuro aula. Não lembro se é semana que vem ou se é daqui a umas semanas, mas a gente vai falar muito mais sobre isso. E na questão de função, no nível da comunidade ou do ecossistema, a gente tem, por exemplo, a sazonalidade de perturbações. Então, quando tem mais fogo, é no verão, é no inverno, enfim. E as taxas de ciclagem de nutrientes, como eu falei, o ciclo de carbono, o ciclo de nitrogênio, essas coisas. E então, no nível da paisagem, também temos a estrutura, composição, função, padrões na paisagem, o tipo de paisagem, processos e perturbações da paisagem, tendências no uso do solo. Então vamos direto para os exemplos, porque no nível da paisagem já estamos num nível bem complexo. Então para a gente entender é muito melhor ir para os exemplos direto.
Então, nos termos de estrutura, talvez a gente vai querer saber sobre... vamos imaginar que nossa paisagem tem uma floresta que já foi fragmentada, quer dizer que era uma floresta contínua, mas hoje em dia tem manchas de floresta e em torno desses manchas tem, por exemplo, pasto ou plantios, então tem outras coisas entre esses manchas de floresta. Talvez a gente pode querer entender a distribuição de frequência e de tamanho desses fragmentos de floresta que restaram. Isso é uma coisa de estrutura da paisagem, ou a distância entre esses fragmentos. Nos termos da composição, a gente pode ter interesse em proporção de diferentes tipos de habitat, a proporção de floresta que tem comparado com a proporção de pasto ou de plantio, ou de outros tipos de habitat, né, como uma savana, ou água, né, um lago, enfim. Outra coisa que é interessante nos termos de conservação em paisagens fragmentadas é essa questão de quantidade de borda, né? Quanto mais borda tem, às vezes os impactos são maiores. Então, se tem muitos fragmentos pequenos, isso pode ser pior do que ter alguns fragmentos maiores, porque aí a proporção de borda vai ser maior. E nos termos de processos, a gente pode pensar em coisas como conectividade funcional, quer dizer, o tanto que esses manchas de floresta são conectados um com o outro de forma funcional mesmo, que as espécies realmente conseguem, que as espécies realmente conseguem ir de uma mancha para outra. Então, isso seria uma conectividade funcional. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Eu imagino que as suas cabeças já estão explodindo, então o que a gente pode tirar disso? E que realmente há vários desafios em medir a biodiversidade, justamente porque a biodiversidade é muito complexo. Então isso que eu queria mostrar com esse slide. De novo, não se preocupem se não entenderem todos os aspectos em detalhe. O que é importante vocês entenderem é que quando a gente fala em biodiversidade, isso é algo muito complexo. A gente fala como se fosse simples, né? A gente quer conservar a biodiversidade. Mas, na verdade, quando a gente fala biodiversidade, a gente pode estar referindo a muitos componentes que variam tanto em espaço quanto em tempo. Também, não é uma coisa fixa. A biodiversidade é constantemente em fluxo. E, embora que a mudança é inevitável, algumas mudanças representam ameaças à biodiversidade, como, por exemplo, mudanças climáticas. Então, isso também apresenta desafios em conservar a biodiversidade, mas também em medir a biodiversidade. Porque se a gente quer conservar, a gente tem que saber quanto que tem agora, quanto que tem na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, quanto que tinha 10 anos atrás. Então, para a gente conseguir medir o progresso, né? Se a conservação está funcionando ou não. Então, essa questão de medir a biodiversidade, que está sempre em fluxo, é complicado. E, de fato, é impossível monitorar tudo. A gente não consegue medir todos os níveis, né, que a gente falou dos genes, da população, da comunidade, da paisagem. A gente não consegue monitorar tudo. E também a gente não consegue monitorar todos os genes, todas as populações, todas as espécies, todas as comunidades, em todos os ecossistemas, em todas as paisagens. Isso porque a gente tem recursos limitados. Então, tanto recursos humanos, né, pessoas para literalmente fazerem esse trabalho, quanto recursos financeiros para poder gastar, né, com esse tipo de monitoramento. Então, isso significa que a gente precisa de alguns indicadores para monitorar o sucesso da conservação, e esses indicadores têm que representar toda essa complexidade, ou a gente tem que ter algum nível de segurança de que está representando bem essa complexidade. Não vai representar tudo, mas que está representando bem. E daqui a pouco eu vou falar sobre indicadores, mas eu também vou falar sobre índices. E isso são duas coisas que é muito fácil se confundir. Então, eu vou já introduzir as duas ideias e depois eu falo mais sobre cada um. Então, temos indicadores, que a gente vai monitorar algumas coisas, algumas populações, algumas espécies, alguns habitats, alguns genes, para poder representar a complexidade maior. Um índice, por sua vez, é uma medida composta de vários valores, por exemplo, tamanhos populacionais, tendências populacionais. Então, geralmente são compostos de vários indicadores. Isso talvez também pareça bem complexo, mas agora eu vou explicar
com mais detalhe e espero que vai ficar mais claro. Então, os indicadores são utilizados para monitorar a biodiversidade para a gente poder medir o sucesso da conservação. Então, um indicador mede um elemento, processo ou propriedade do ecossistema cuja medição direta não é possível, por exemplo, por razões logísticas, orçamentárias ou tecnológicas. Então, é bem isso que a gente falou, que a gente não consegue medir tudo no ecossistema, então a gente vai medir alguns componentes, alguns elementos que vão ser nossos indicadores. Abordagens baseadas em indicadores para o manejo foram endossados por uma variedade de recursos naturais, como florestas, pesca e agricultura. Então, o uso de indicadores já é muito comum em setores fora da conservação, né? Como o setor florestal, setor pesqueira e na própria agricultura. Então, não é uma coisa que é única à conservação. E na conservação, pelo menos, eles são frequentemente escolhidos no nível das espécies, porque é algo que... ou populações de espécies, espécie e população, né? Porque são coisas que são relativamente fáceis a medir comparado com alguns dos outros componentes da biodiversidade. Então, o que seria uma espécie indicador? Eles são espécies que nos informam sobre as mudanças em outras espécies e o que causa essas mudanças, né? Outras espécies, outros também níveis da biodiversidade, no nível do ecossistema, por exemplo. Em monitorar eles, a gente pode monitorar mudanças em condição, taxas reprodutivas, tamanho populacional, distribuição espacial, etc. Então, há várias coisas que a gente pode medir no nível da espécie que vai ajudar a gente a entender como vai essa espécie e, por extensão, como vai a comunidade, a ecossistema, a paisagem. Quais são os problemas associados com essa questão de espécies e indicadores? Há um viés nos critérios utilizados para selecionar as espécies, né? Essas espécies têm que ser selecionadas com base em alguns critérios. Também, muitas vezes, tem assunções errôneas sobre a relação entre espécie e habitat. Então, se a espécie está reagindo de tal forma, a gente tira alguma conclusão sobre a qualidade da habitat, como isso vem mudando ao longo do tempo. Mas, às vezes, essas assunções não são verdadeiros, assim, não bate com a realidade da interação entre a espécie e o habitat. Então, o habitat pode ser uma condição pior do que a gente está achando baseado na tendência da espécie, ou vice-versa. O habitat pode estar em uma situação melhor do que a gente está achando com base na situação da espécie. Temos grandes problemas em conseguir extrapolar de uma espécie para outras, porque há muita variedade, muita variação entre as espécies. E, às vezes, as espécies que são mais sensíveis às intervenções de manejo, ou que sejam os próprios alvos do manejo, como, por exemplo, espécies altamente ameaçadas ou raras, podem ser difíceis e ou caros de monitorar. Então, os próprios alvos da conservação muitas vezes não são bons indicadores, mesmo que eles sejam as coisas que mais necessitam, os componentes que mais necessitam da conservação. Há uma série de abordagens utilizadas para selecionar quais vão ser esses indicadores. Aqui um exemplo, né, de populações de aves que são monitoradas no Reino Unido para ver as tendências e utilizando as aves como uma forma de ver tendências nas ameaças e na própria conservação ao longo do tempo. A abordagem, então, para selecionar os indicadores muitas vezes é ad hoc, ou seja, é baseado no conhecimento ou habilidade de uma organização específica e não necessariamente em quais seriam os melhores indicadores da saúde do ecossistema, por exemplo. Então, aves, por exemplo, são relativamente fáceis de observar. No Reino Unido tem muitas pessoas que têm conhecimento profundo sobre as aves, que conseguem identificar facilmente no campo, etc. Então, são muito utilizados como um grupo indicador por esse motivo. São frequentemente carismáticos e ou facilmente medidos, que as aves também se encaixam, certo? Falei que são
relativamente fácil de registrar no campo, mas também são carismáticos, as pessoas gostam e em parte é por isso que tem tantas pessoas que conseguem identificar, que entendem nas aves, né? Porque é algo que eles curtem de fazer, de observar as aves. Às vezes os indicadores são realmente selecionados através de testes em campo, avaliando vários possíveis indicadores em relação a um conjunto de critérios de viabilidade, mas essa abordagem em si pode ser caro e ou desnecessário, então ainda é relativamente raro comparado com essa escolha mais com base em espécies que são fáceis de monitorar, que são carismáticos e que têm um corpo de pessoas qualificados para poder fazer esse monitoramento. Também podem ser definidos critérios ambientais, biológicos e socioeconômicos para ajudar a selecionar indicadores a priori e para alinhá-los com os objetivos das ações. Isso é algo bom de fazer, porque aí está selecionando espécies que refletem o objetivo do monitoramento, né? Então, se a gente quer saber se conservação está funcionando em tal lugar, quais seriam as espécies interessantes que a gente espera responder às nossas atividades de manejo, por exemplo. E também tem umas abordagens mais quantitativas, tipo de pontuar todas as espécies de acordo com esses critérios e depois fazer uma análise quantitativa para selecionar quais vão ser essas espécies indicadores. Ou seja, há uma série de formas de selecionar as espécies indicadores e tem prós e contras em todas essas abordagens. Então, como quase tudo na conservação, a gente acaba tendo que tomar decisões e essas decisões cabem às pessoas que estão a cargo de fazer esse monitoramento, essa conservação. Ok, então eu espero que agora vocês tenham uma ideia melhor sobre o que são os indicadores. Agora eu queria falar bem brevemente sobre os índices. Então, falei que enquanto um indicador é uma espécie ou outro componente da biodiversidade que representa outros aspectos mais difíceis a medir, o índice é um valor que representa as tendências na biodiversidade ou na sustentabilidade ou na conservação ou etc., e é calculado baseado em dados sobre várias populações e tendências e etc. Então, geralmente eles são compostos de indicadores. Então, um índice é uma coisa composta, a gente mediu várias espécies, algum aspecto, né, tendências, por exemplo, tendências populacionais em várias populações, espécies, tem uma biodiversidade aqui, uma mariposa. A gente mede a tendência em vários indicadores, espécies indicadores, e junta essa informação em um índice que, a princípio, nos diz algo sobre a tendência maior que vai além de uma espécie específica. E só para confundir, às vezes os índices podem ser utilizados como indicadores. A gente não vai se aprofundar muito nisso, porque senão realmente as cabeças de todo mundo vão explodir. Ok, então tô quase terminando aqui, eu vou só dar um exemplo de um índice muito utilizado na conservação, que é o Living Planet Index, que é publicado pela WWF cada 2 anos. A primeira versão foi publicada em 1998, eu coloquei aqui que 2018 era o mais recente, mas deve ter saído no ano passado. Eu não me atualizei para ver se saiu realmente com toda a situação da pandemia, se foi atualizado, mas eu vou dar uma olhada nisso e a gente fala sobre isso na quarta-feira, talvez. E para esse índice, a biodiversidade é medida baseado em 16.704 populações de 4.005 espécies de vertebrados no mundo inteiro. Vertebrados são as espécies que têm uma coluna, né? Então, são os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios. Estava pensando se eu esqueci de algum. E os peixes. Peixes, sim, e os peixes. Esses são então as espécies indicadores que são utilizados para compor esse índice. Então, por exemplo, esse índice não inclui nenhuma informação sobre plantas ou sobre invertebrados, né, os insetos, as aranhas, enfim. Então, isso é uma limitação, mas, claro, é um esforço enorme para juntar essa informação.
Então é aqui que a gente começa a ver essas coisas de trade-off, né? De ter uma informação robusta, mas ao mesmo tempo não poder coletar informação sobre tudo. O que o Living Planet Index tem mostrado? Mostra um declínio total de 60% nessas espécies de vertebrados desde 1970. Então aqui a gente vê o valor do índice, né, que é fixado em 1 em 1970, porque é considerado como o ano de começo assim, para fazer esse monitoramento. E desde esse ano o declínio tem sido contínuo e até 2018 tem um declínio total de 60% nas populações de vertebrados no mundo inteiro. Mas vale destacar de novo que é um índice, então não é uma medida direta de todas as populações de todos os vertebrados. Também é só vertebrados, então não nos diz nada sobre plantas, sobre invertebrados. Não deixa de ser muito útil e muito importante, uma informação muito importante, mas tem esses poréns. E só dando um destaque aqui para a região neotropical, onde estamos, claro. Aí o índice mostra que desde 1970 também o declínio tem sido contínuo, mas o total é maior, então tem um declínio total de 89% entre 1970 e 2018 na região neotropical. Então essa é a região que tem mostrado o declínio mais forte no mundo nos vertebrados. Então esse tipo de informação é muito importante para a conservação. Há umas limitações, mas não deixa de ser uma forma muito importante, muito interessante para a gente entender as tendências na biodiversidade no nível mundial. Ok, então quais são os pontos-chave dessa aula? Primeiro, é necessário monitorar e avaliar progresso e sucesso na conservação, senão a gente não sabe se nossas ações de conservação estão funcionando ou não. Mas isso é complicado porque a biodiversidade é complexo. A gente pode entender a biodiversidade no nível de genes, de populações e espécies, de comunidades e ecossistemas e de paisagens, e não é possível medir tudo. Então a gente usa indicadores que são componentes da biodiversidade, frequentemente populações de espécies, que representam outros aspectos mais difíceis a medir. E a gente também usa índices, que são valores compostos que representem as tendências na biodiversidade, ou na sustentabilidade, ou no que for, e que são calculados baseado em dados sobre várias populações, várias tendências, como nem o Living Planet Index que a gente acabou de ver. Bom, com isso a gente termina a nossa primeira aula dessa semana, em que a gente falou sobre o que é a biodiversidade, por que é complexo e quais são os desafios que isso apresenta, então, para a biologia da conservação. Espero ter esclarecido algumas coisas. Não esquecem que podem trazer quaisquer dúvidas para nosso encontro síncrono na quarta-feira. E até a próxima!